Fala galera, tudo beleza com vocês? Tá resolvendo agora a questão de número 19 da prova do IF, realizada em 2019 para admissão em 2020, ok? Vamos lá. A sala da casa de Pedro tem um formato diferente do convencional, representado a seguir pelo quadrilátero ABCD. Sabe-se que o ângulo ABC mede 60 graus e que os ângulos ADC e DCB medem 90 graus cada um. Além disso, os lados AB e AD têm ambos a mesma medida, sendo representados na figura por segmentos de medida igual a 6 centímetros. Considere cosseno de 30 graus igual a aproximadamente 0,9 e seno de 30 graus igual a 0,5, ok? Então essas são as informações que a gente tem. Vamos lá para o pente, que lá vai ficar mais fácil da gente entender isso aqui. E a pergunta aqui, né, diz que o perímetro do quadrilátero ABCD é igual a... Ele quer saber qual que é o perímetro desse quadrilátero aqui, ok? Vamos lá. As informações que a gente tem são as seguintes. Eles falaram, né, pra gente, primeiramente, que esse ângulo aqui, o ângulo ABC, vale 60 graus, certo? 60 graus. Eles falaram também que os ângulos ADC e BDC valem 90 graus, né, respectivamente. Os segmentos AB e AD valem 6, ou seja, o comprimento disso aqui é 6 centímetros. Tá ok, pessoal? Essas são as informações que foram dadas para a gente em relação a medidas, né, dessa figura. E eles também informaram para a gente que o cosseno de 30 graus é aproximadamente 0,9 e o seno de 30 graus é aproximadamente 0,5. Tá ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai fazer é tentar descobrir qual que é o valor desse ângulo aqui. Porque pensa comigo, nós sabemos esse. Do jeito que está aqui, a gente não consegue utilizar cosseno, seno, nada do tipo, certo? A gente tem que fazer algumas observações aqui, mudanças nessa figura aqui, certo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir esse ângulo. Como que a gente vai descobrir esse ângulo? O ângulo DAB. Existe uma fórmula que a gente consegue descobrir a quantidade não. A gente consegue descobrir o valor dos ângulos internos de qualquer polígono, seja ele regular ou não. Esse polígono aqui, esse quadrilátero, ele não é regular. Ou seja, os ângulos internos dele são diferentes. Como ele tem 4 lados, basta a gente aplicar a quantidade de lados nesse N aqui. Esse N é a quantidade de lados do polígono em questão. Como ele é um quadrilátero, a gente vai botar 4 aqui, né? 4 menos 2 vai sobrar 2, certo? 2 vezes 180, 360. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um polígono que tem 4 lados, seja ele regular ou não, sempre vai ser 360, tá ok? Aí, como a gente descobriu agora, né, que é 360, ficou fácil para a gente descobrir esse ângulo aqui, porque é só a gente fazer uma equação desse tipo, né? 360 é igual a 90 mais 90 mais 60, mais x, que é o ângulo que a gente quer saber, o ângulo DAB. Equação tranquila, né? Passa todos esses aqui para o outro lado subtraindo e o x fica. A gente vai chegar no resultado de 120, ou seja, este ângulo aqui ele vale 120 graus. Certo, pessoal? Primeira coisa que é importante a gente fazer é isso aqui. Caso você tenha tido dificuldade de chegar até aqui, é importante que você dê uma revisada nesse conteúdo, né, de soma dos ângulos internos, polígonos e tal. Que agora a gente vai entrar num conteúdo um pouco mais difícil, que é trigonometria, beleza? Até por isso que eles deram, né, cosseno e seno. É importante que você saiba essas coisas, mas primeiramente você tem que saber isso aqui, né? Saber soma dos ângulos internos, né? Mexer com a equação, isso daí é bom que você já saiba fazer bem essas coisas aí. Vamos lá, continuando. Agora, pessoal, nós vamos ir, como eu falei, né, para a parte de trigonometria. Só que
Não tem como a gente usar essas razões trigonométricas num quadrilátero. A gente tem que usar em um triângulo, e não pode ser qualquer triângulo. Tem que ser um triângulo retângulo, certo? Não tem como você chegar e usar cosseno de alguma coisa aqui, ou seno, num quadrilátero. Tem que ser um triângulo. Como que a gente vai fazer um triângulo aqui? Observe que o segmento DC é uma linha reta, uma linha, vamos dizer assim, é uma linha reta, não tem inclinação. Temos aqui, ó, 90 graus, 90 graus com esse e 90 graus com esse, ela é perpendicular a esse lado e a esse lado aqui também. Ou seja, ela faz 90 graus, ela é ortogonal, né? É ortogonal tanto a esse lado quanto a esse. Ou seja, nós podemos pegar essa linha aqui e subir ela aqui para cima. Porque quando a gente fizer isso, a gente vai se dar bem nessa parte aqui. Porque pensa comigo, se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, porque essa linha é ortogonal a essa, ela é perpendicular a essa. Perpendicular não, né? Ortogonal. Ortogonal porque a gente confirma que é 90 graus. Como ela é ortogonal a essa linha aqui, o segmento BC, esse ângulo aqui obrigatoriamente será um ângulo de 90 graus também. Você concorda comigo? Que por essa linha ser paralela a essa nova linha vermelha, ela também é ortogonal ao segmento BC, então aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Bem, pessoal, agora eu vou vir aqui mais para o lado, deixa eu achar aqui, e eu vou puxar um triângulo, porque a gente quer descobrir qual que é o valor desse ângulo aqui, o ângulo X. Quando a gente descobrir o valor dele, a gente vai poder começar a utilizar essas relações trigonométricas. Eu acho que já está bem claro aqui, né, qual que é o valor desse ângulo. Mas eu vou mostrar para vocês caso não tivesse, né? Opa, peraí, voltei demais. Caso não tivesse claro ali. Temos um novo triângulo aqui com as informações. E a gente quer saber quanto que vai ser o valor de x, que é o ângulo que está justamente aqui. A gente sabe, pessoal, que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180, independente do formato, né, do triângulo, se é um triângulo equilátero, se é regular, se não é regular, independente disso, beleza? Se aqui é 60 e aqui é 90, 60 mais 90 dá quanto? 150, certo? Essa conta aí dá para fazer de cabeça. 150 para chegar em 180, falta 30, beleza, pessoal? Ou seja, x vale 30 graus, esse ângulo aqui, x, ele é 30 graus. Certo? Da onde que veio esse 30 graus? Faz a soma, né? 60 mais 30, 90. Com 90, 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180, beleza? Bem, agora que a gente sabe isso aqui, a gente vai começar a utilizar o teorema lá de Pitágoras, né? E as relações trigonométricas. Teorema de Pitágoras não, né? A gente vai usar os nomes lá, né, dos lados de um triângulo retângulo. Como as informações que nos foram dadas forem em relação ao ângulo de 30 graus, nós vamos nos orientar a partir dele, porque a gente poderia se orientar a partir do ângulo de 60 graus também, certo? Vamos lá. Em relação ao ângulo de 30 graus, esse lado é o cateto oposto. Esse lado aqui é o que? É esse lado aqui. Tá ok? Esse pedacinho aqui do lado BC. Em relação ao ângulo de 30 graus também, esse lado aqui acaba sendo o cateto adjacente, né? Porque ele é o cateto que está do lado do ângulo. E esse aqui é o que está de frente, por isso que a gente chama de cateto oposto. Isso aí é importante que você saiba também, né? Identificar o que é um cateto oposto, o que é um cateto adjacente. E o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, ele sempre vai ser a hipotenusa, que a gente chama aqui de H, certo? Vamos lá. O que é o seno? O seno de um ângulo. O seno de um ângulo vai ser, até botei aqui já, né? O seno de um ângulo vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, beleza? E o cosseno de um ângulo vai ser o cateto adjacente
dividido pela hipotenusa. Certo? Isso daqui é bom que você saiba também. Se você não sabe, né, depois você dá uma revisada lá em relações trigonométricas e tal. Beleza? Vamos fazer aqui primeiro o seno. Eles falaram pra gente que o seno de 30 graus é 0,5. Então a gente vai substituir aqui, onde está o seno, vamos substituir por 0,5. A gente sabe também o valor da hipotenusa. Porque você concorda que a hipotenusa aqui, ela vale 6? Olha só, aqui é o 6, aqui o H, né? A hipotenusa vale 6. Aqui ele está de frente para o ângulo reto. Esse triângulo aqui, ele não veio do nada, né? É importante que você preste atenção. Esse triângulo aqui, ele é esse pedaço aqui, beleza? Então, a hipotenusa vale 6. O seno vale 0,5. Agora a gente só tem uma incógnita, que é o cateto oposto, que é o que a gente quer saber. Quanto que vale esse pedaço aqui? Aí aqui é só a gente substituir e fazer a conta aqui, né? Para descobrir que é bem fácil. O 6 ele estava dividindo aqui, ele vai passar para o outro lado multiplicando. A gente vai ter que x é igual a 6 vezes 0,5. Pegar um número e multiplicar por 0,5 é como se você estivesse dividindo ele por 2. É como multiplicar por 1 sobre 2. Ou seja, x vale 3. Então, o nosso cateto oposto vale 3. Esse lado aqui, ó, esse espacinho aqui, vale 3. Esse pedaço aqui do B até o 90 graus aqui, vale 3. Beleza? Agora, vamos fazer a mesma coisa com o cosseno. Eles já deram aqui para a gente o valor do cosseno, 0,9. Lembrando, cosseno de 30 graus. Que vai ser o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, que é ó, esse lado aqui, essa linha vermelha aqui nossa, dividido pela hipotenusa, que a gente sabe que é 6. Só fazer o mesmo processo. A gente vai, substitui, né, o x aqui é o valor que a gente quer saber, né, do cateto adjacente. O 6 ele passa para lá multiplicando. 6 vezes 0,9 vai ser igual a 5,4. Beleza? Multiplicação bem fácil de fazer também. Ou seja, nosso cateto adjacente vale 5,4. Bem, pessoal, continuando aqui, a gente já descobriu o valor do cateto oposto e do cateto adjacente, que é essa linha. Vamos descer aqui para podermos substituir já os valores que a gente conseguiu descobrir. Olha só o que a gente tem de informação. Essas são as informações que a gente tem, né, que a gente descobriu, melhor dizendo. Peraí, opa, aqui. Esse lado aqui já tinha sido falado para a gente quanto que ele valia. E esse lado aqui também. A gente quer saber o perímetro, né? A gente descobriu também o valor desse pedacinho aqui. Você concorda, aí você vai ter que concordar comigo aqui. Você concorda que esse pedaço aqui, a gente descobriu, né? Esse pedaço aqui, ó, é igual a esse? Você concorda comigo? Sim, né? Porque, ó, aqui é uma linha reta, certo? E a gente está dividindo aqui bem no ângulo. Sei que aqui ficou um pouquinho torto, mas a gente está dividindo aqui bem no ângulo. Então, esse lado aqui, o lado AD, ele vai ser esse segmento aqui do lado BC, certo? Eles vão ser iguais. E essa linha vermelha aqui, você vai concordar comigo que ela é igual ao lado DC. O comprimento dela é igual ao lado DC. Você concorda? Não seria igual se eu chegasse aqui e botasse ela aqui no meio, aqui assim, ó. Aí sim, não seria igual, né? Seria diferente. Nada disso que eu estou falando valeria. Mas como a gente pegou bem aqui no meio do ângulo DAB, a gente pode falar que o lado AD é igual a esse segmento e esse lado aqui que a gente descobriu, desse triângulo que a gente formou, é igual ao lado DC, certo? Fica assim o nosso polígono. E agora, para a gente descobrir o perímetro, ficou bem fácil. É só a gente vir e somar, ó, 6 mais 6 mais 5,4 mais 6 mais 3. Aí você fala, ó, esse 5,4 aqui. Não, pessoal, isso aqui foi só para a gente descobrir esse valor aqui. A gente quer saber o perímetro, ou seja, é o que está por fora, certo? É o quanto que seria essa cerca, né? Imagine como se isso aqui fosse uma cerca. Qual seria o comprimento dessa cerca aqui?
Aí, continha de soma básica, a gente vai somar tudo e vai chegar no valor de 26,4 centímetros, que é exatamente a opção D. Ok, galera? Essa questão aqui era um pouquinho mais complicada, né? Como eu falei, você tinha que saber essa fórmula aqui, cadê? Da soma dos ângulos internos, para te ajudar a descobrir esse ângulo aqui. E você também tinha que saber mexer, né, com relações trigonométricas, saber o que é o seno. Seno é o quê? O que é o cosseno, o que é a tangente. E aí sim depois você ia conseguir descobrir os valores aqui dos lados. E depois era só somar, certo? Espero que você tenha gostado, entendido. Esse vídeo eu sei que foi um pouquinho maior, mas continuem estudando aí, continuem treinando. E desejo boa sorte a todos. Até a próxima aí. Valeu!